mais um carro brasileiro recebe motorização turbo, no caso o Renault Duster, que adota como opção o 1.3 TCE já conhecido no Captur, que é combinado a um câmbio CVT que simula 8 marchas. Esse opcional é exclusivo da versão Iconic, a topo de linha, e acrescenta R$ 13.500 ao preço final, ou seja, o Duster vai passar de R$ 135 mil. Um detalhe, ele continua com apenas 2 airbags. Segundo a Renault, o Duster ficou até 36% mais rápido nas retomadas e é capaz de acelerar de 0 a 100 em menos de 10 segundos, com velocidade máxima perto dos 200 km por hora. É um desempenho bem interessante para um carro pesado e de aerodinâmica precária. Apesar da novidade, o motor 1.6 continua disponível em todas as versões, inclusive na Iconic, a topo de linha, que vai ficar ali ao redor dos R$ 122 mil. Câmbio manual apenas na versão de entrada. Quem gosta de câmbio manual vai ter que se contentar com a versão básica, que tem um pacote ali bem limitado. Se a versão topo de linha tem apenas 2 airbags, imagine o pacote da versão básica. Enfim, então esse motor que é importado, ele trouxe um ganho de desempenho bem interessante, bem perceptível e uma redução de consumo bem sensível, bem interessante. Ou seja, temos aí um ganho expressivo no desempenho e uma economia, tanto no perímetro urbano quanto no perímetro rodoviário. Tem a questão da potência real e da potência divulgada, mas fora isso, o que eu questiono mesmo é a complexidade que o Duster ganha com a adoção desse motor. O carro sempre foi visto como um dos SUVs mais baratos de se manter, então tem muita gente que compra aí Duster 2012, 2013 e consegue realizar as manutenções tranquilamente, porque o carro utiliza motores tradicionais, tanto o 1.6 ali herdado do Sandero, do Clio, quanto o 2.0 conhecido desde os tempos do Megane, como eu falei no vídeo recente da picape Oroch. Esse motor 1.3 turbo, como todos os motores sobrealimentados, seja o TSI da Volkswagen, seja da Chevrolet, ele tem muitos componentes adicionais, turbo, intercooler, válvula de alívio, injeção direta. É certo que o primeiro proprietário, que vai ficar ali 2, 3, 4 anos com o carro, não vai sentir essa diferença. Mas quem pretende comprar um Duster turbo com 5, 6, 7 anos de uso, já vai sentir essa diferença. Principalmente porque a gente mora num país que tem problemas sérios aí de formação de profissionais. Então encontrar um mecânico competente, principalmente em cidades do interior, é bem complicado. Então fica esse questionamento aí. Seria mais interessante, a meu ver, o Duster adotar um motor mais simples. Como eu falei num vídeo anterior, aquele motor 1.8 do Corolla GLI com a potência de 140 cavalos, um torque ali ao redor de 18 kg, é perfeito para muitos carros, principalmente para o Duster. Então ele não seria tão limitado quanto o 1.6 de 118 cavalos com gasolina e nem seria complexo quanto esse 1.3 turbo, que poderia ficar restrito ao Captur e seria um diferencial desse modelo. Vale lembrar que o Captur, mais uma vez, fica numa situação complicada, porque a versão de entrada dele é mais cara do que o Duster topo de linha. Então, para quem lembra, lá em 2017, 2018, o Captur já era um carro que não fazia tanto sentido, porque o único diferencial que ele tinha em relação ao Duster era o design. De resto, era praticamente igual, com isolamento acústico ruim, uma caixa de direção que transmitia impactos e certos barulhos. Então, era um carro meio sem sentido. Então, com o Duster agora utilizando o mesmo motor e sendo mais barato e numa versão topo de linha, ficou muito mais interessante do ponto de vista do custo-benefício, sem falar que é um carro que tem uma personalidade própria, que tem um design realmente diferenciado. Claro que a chegada desse motor é muito bem-vinda, toda a tecnologia, tudo que vier para melhorar desempenho e consumo é sempre interessante, mas a Renault precisa deixar como opção o 1.6, principalmente que poderia até estender o câmbio manual e a versão intermediária para quem gosta.